Você já sentiu um cheiro que te trouxe uma lembrança tão real que parecia um soco no estômago? Para a maioria, é o cheiro de café fresco ou de terra molhada. Para Helena, o cheiro do fim tinha notas de jasmim, sândalo e algo que ela nunca conseguiu descrever: o cheiro do vazio. 10 anos atrás, Helena foi a única a escapar do alquimista, um homem que não buscava ouro, mas a essência da alma através da pele. Ele não a levou à força no início, ele a seduziu com a curiosidade. Apresentando-se como um perfumista artesanal em uma feira de antiguidades, ele a envolveu com palavras suaves e amostras de essências que pareciam tocar memórias esquecidas de sua infância. Ele a convidou para conhecer seu santuário de aromas, prometendo revelar a nota perdida de um perfume que a família dela usava há gerações. Foi o fascínio pela beleza e a sofisticação daquele homem enigmático que a fez atravessar a porta de seu casarão voluntariamente. Só quando o som pesado da tranca de ferro ecoou pelo corredor e o cheiro doce de um narcótico começou a preencher o ar, é que Helena percebeu que a elegância dele era apenas a embalagem de um monstro. Ele não queria apenas encerrar vidas, ele queria destilar a beleza. Helena sobreviveu, mas o preço foi alto. Ela perdeu a visão naquele porão úmido. Foi uma tortura sensorial planejada. O alquimista a manteve em uma escuridão absoluta por meses, mas não foi apenas a falta de luz que roubou seus olhos. Para garantir que ela focasse apenas nos aromas que ele a obrigava a identificar, ele aplicava regularmente uma mistura cáustica de extratos botânicos e vapores de mercúrio diretamente sobre seus olhos vendados. A inflamação constante e as reações químicas severas cicatrizaram suas córneas até que o mundo visual se transformasse em uma névoa branca e, finalmente, em um breu total. Ele dizia que ao apagar o mundo de fora, ela finalmente enxergaria a verdadeira essência do mundo de dentro. Seu olfato se tornou uma maldição. Ela sente o ódio antes de uma palavra ser dita. Ela sente o mal crescendo nas pessoas no metrô. E hoje, enquanto caminhava para casa, ela sentiu ele. Aquele cheiro que não deveria mais existir. O perfume perfeito que ele criou com a essência de suas amigas. Uma abominação alquímica que Helena testemunhou apenas pelo som e pelo olfato. Ele não usava o fluido vital de forma bruta, mas o submetia a um processo lento de destilação a frio, filtrando o plasma através de camadas de pétalas raras para extrair o que ele chamava de odor da vitalidade. Helena ouvia o gotejar constante nos condensadores de vidro enquanto ele misturava o tom metálico das vítimas com essências fixadoras, criando uma fragrância que exalava uma juventude eterna e doentia. Era um aroma que capturava o último suspiro de cada uma, preservado para sempre em um frasco de cristal. Helena sabia que aqueles perfumes macabros não eram apenas troféus. O alquimista os usava para dobrar a vontade alheia. Com uma gota de uma essência específica, ele podia induzir um estado de euforia hipnótica ou de pânico incontrolável em qualquer um que cruzasse seu caminho. Ele circulava pela alta sociedade usando os odores de suas vítimas para ser amado, temido ou completamente ignorado, como se fosse invisível. Suas criações eram armas invisíveis que alteravam a percepção da realidade, permitindo que ele caminhasse entre as pessoas como um deus silencioso, colhendo o que desejava sem nunca ser questionado. O cheiro de 10 anos atrás estava flutuando na brisa da avenida principal. Helena não correu. Ela sabia que se corresse, ele saberia que ela o sentiu. Ela caminhou calmamente, usando sua bengala, mas seus sentidos estavam em alerta máximo. O alquimista era um fantasma. A polícia o havia declarado partido anos atrás, em um incidente que consumiu o antigo casarão que servia de laboratório. Naquela noite, as labaredas subiram 30 metros, alimentadas pelos óleos inflamáveis e frascos de álcool puro que ele estocava. Os bombeiros levaram horas para controlar o inferno químico, que exalava uma fumaça densa e estranhamente adocicada. Entre as vigas carbonizadas e as cinzas de vidros fundidos, os peritos encontraram restos humanos tão desfigurados pelo calor que a identificação foi feita por presunção. O alquimista havia sido devorado pelo próprio fogo.
O caso foi encerrado, as famílias foram consoladas e o mundo acreditou que o monstro havia virado cinzas. Se você está arrepiado com essa história e quer mais contos de terror reais toda semana, aproveita agora, clica no botão inscrever-se, ativa o sininho e deixa o like. Mas o nariz de Helena não mente. O rastro era sutil, uma nota de topo de lavanda cítrica para disfarçar o odor metálico do laboratório químico. Ele estava perto, talvez a 3 metros de distância, caminhando no ritmo dela. Ela entrou em seu apartamento, o lugar que ela preparou por uma década. Cada canto daquela casa foi projetado para alguém que não enxerga, mas que sente. Ela não acendeu as luzes, ela não precisava delas, mas ele precisaria. No escuro total, Helena começou sua própria alquimia. Ela abriu frascos de amoníaco e essências fortes de arruda, espalhando-os estrategicamente para confundir o olfato aguçado do seu predador. O caçador estava prestes a entrar em um labirinto de odores cegantes. A porta rangeu. O cheiro de perfeição invadiu a sala. O alquimista estava lá. Ele não disse uma palavra, mas Helena podia ouvir o leve deslizar de uma lâmina saindo de uma bainha de couro. Você ainda cheira medo, Helena. A voz dele era um sussurro seco. A nota que faltava no meu frasco final. Helena sorriu no escuro. Ela sabia exatamente onde ele estava pelo som de sua bota no assoalho de madeira que ela propositalmente deixou solto. Eu não sou mais a sua 8ª vítima, ela respondeu. Eu sou o seu erro de cálculo. Ela acionou um umidificador de ar que havia preparado. Em vez de vapor de água, uma névoa densa de óleo essencial concentrado de pimenta e substâncias irritantes tomou o quarto. Para uma pessoa comum, seria apenas um incômodo. Para alguém com o olfato de um mestre perfumista, era como ter ácido jogado diretamente nos olhos e pulmões. O alquimista caiu de joelhos, gritando. O mundo dele, construído sobre a pureza dos aromas, estava sendo destruído por um pesadelo químico. Ele estava cego pelo cheiro. Helena se aproximou dele com a calma de quem já atravessou o abismo uma vez. Ela segurava um frasco pequeno, feito de cristal escuro. Você passou a vida tentando capturar a essência das pessoas, mas esqueceu que o desfecho final também tem um cheiro. Ela sussurrou no ouvido dele. Você vai pagar por tudo. Ela não chamou as autoridades. Ela sabia que ele escaparia novamente. Em vez disso, ela aplicou nele a sua própria criação, uma substância que ela desenvolveu em segredo. Não era algo de efeito rápido, era um atrativo químico indestrutível. A história termina com Helena deixando o apartamento. O alquimista, agora incapaz de sentir qualquer outro cheiro além daquela marcação química, tenta fugir para as ruas. Mas a substância que Helena colocou nele tinha um propósito. Ela imitava o odor de predadores urbanos em fúria e, ao mesmo tempo, emitia um sinal que atraía todos os ratos e pragas da cidade. Ele, que caçava pela beleza do cheiro, seria consumido pela ferocidade do instinto animal. Helena caminha pela chuva, finalmente sentindo o cheiro de nada. E pela primeira vez em 10 anos, o nada era o perfume mais doce do mundo.